Fala galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o plano A do Atlético para volante? Um deles você já sabe, Juan Camilo Portilla é o volante que o Atlético quer. Mas o Atlético quer 2 volantes titulares. O outro titular buscado por Odair Hellmann, que bate muito na tecla, é de Andrés Cubas. E aqui a gente traz algumas atualizações para vocês que nós apuramos no final de semana, soltamos no Arena e vamos soltar também na Central do Mercado, mas você que assiste a grade da Tretes vai ficar sabendo de tudo agora. Vamos lá. Há um certo desequilíbrio aqui sobre essa situação do Andrés Cubas. A primeira delas é: o Atlético considera o jogador muito caro. Essa é a primeira vertente, isso aqui é inegável. A primeira proposta, muito entre aspas, a primeira sinalização de valor, de valuation, como a gente gosta de dizer, do jogador por parte do Vancouver Whitecaps, foi considerada muito alta. Essa é a primeira versão. A segunda atualização é isso. A primeira pedida salarial do jogador, que é uma questão que é pública, tá? O salário do jogador é público, né, na MLS, que é $1.050.000 anuais. Isso dá cerca aí de R$500 mil por mês aqui no Brasil. Também foi considerada muito alta. E aqui uma outra situação. Há incertezas internas dentro do Atlético se é o momento de fazer esse investimento em Andrés Cubas. Se é esse o jogador que o Atlético deve colocar dinheiro para trazer. Vamos tentar explicar um pouquinho mais. O Odair Hellmann e o Atlético nutrem um carinho, nutrem uma... Como é que eu posso te dizer? Um considerável respeito por tudo que o Odair Hellmann fez no Atlético, muito consolidado, inclusive, nesse ano. E também, claro, o Odair Hellmann nutre um respeito gigantesco pela diretoria do Atlético. O que nós apuramos é que na segunda janela do ano, a janela que participou o Odair Hellmann, o Odair ficou muito chateado. Isso é obviamente claro, que ele falou em várias coletivas que não veio o volante que ele queria. Que ele tentou o volante A, B, C, D e E, não veio. Veio o plano N. Alan Ricardo, que já foi devolvido, tá, gente? Não só pelo Odair, mas também pelo João Corrêa. Não jogava nem na Taça FPF. Então há essa situação também que o Atlético quer dar uma moral ali pro Odair Hellmann. Quer colocar o volante que o Odair Hellmann quer na mão do treinador. Mas há uma incerteza contra o Andrés Cubas. Tá? Seja uma questão física, seja uma questão de idade, mas principalmente uma questão financeira. A pedida de $4,5 milhões em Andrés Cubas, que pode chegar até a $5 milhões, faria o Andrés ser o jogador mais caro da história do clube com 29 anos. Então aqui a gente tem que trabalhar em potencial de revenda. O Atlético é um clube que precisa também faturar. A gente entende, não é um clube que está nadando em dinheiro e vai sempre olhar para o futuro também para negociar seus atletas. E o Andrés Cubas não tem esse fator de revenda logo depois. E é considerado um valor muito alto. Por isso, o Atlético já está trabalhando, já conversa, já monitora e já vem dando andamento a outras situações de mercado. E aqui abre uma outra vertente para a gente discutir, que é a vertente dos gringos, tá? Sim, o Atlético tem um jogador que aí vocês muito bem sabem que é o Lucas Sacha. O Lucas Sacha é um plano de contenção do Atlético, é tratado como uma carta na manga, é tratado como uma negociação que não necessitaria adaptação do jogador, seria fácil de chegar e jogar. É uma situação que é muito real, essa informação é exclusiva da Tretes, foi passada para cá, então, mais uma vez, volta à pauta. Mas há um outro estrangeiro, e aqui a gente vai esperar um pouquinho para soltar o nome, até para apurar melhor, para não soltar nenhum erro para vocês. Há um outro estrangeiro que joga no Brasil, que o Atlético também tem interesse na função. E aqui é bom esperar um pouquinho, porque também seria um investimento considerável para fazer para o jogador vir. Enfim, é uma possibilidade. Então, assim, caso o Atlético escolha, por exemplo, por um Lucas Sacha, abriria a vaga de um estrangeiro. Quem sabe Johan Rojas pode ser o extremo que o Atlético possa buscar daí para trazer esse estrangeiro? É uma possibilidade. Mas aí abre um leque de opções no mercado. Mas o fato é, trazendo a informação para vocês nesse vídeo sobre a atualização geral do Andrés Cubas, valores assustam. E aqui é incerto se o Atlético vai fazer uma proposta muito menor, já em formato assim, olha, se vocês quiserem que a gente compre, se vocês quiserem vender, é isso. Até porque o Vancouver Whitecaps vai ter que renovar com o jogador. Porque o jogador quer sair.
O jogador vai exigir uma valorização por lá, caso queira ficar. Então, caso fique, no caso, né? Caso o Vancouver queira que ele fique. Então ele vai exigir uma valorização. Então o Vancouver também está numa situação complicada aqui para gerir esse mercado dele. Então, vamos ficar de olho, porque essa semana tende a ser decisiva na finalização do negócio. O Atlético quer entrar no novo ano já com suas 3 peças na volância contratadas. Jadson, Portilla e aí entender a situação de Andrés Cubas. Beleza? Fica a informação completa, atualizada aqui para vocês, para passar o fio nessa novela entre Andrés Cubas e Atlético. Tamo junto, deixa o like, se inscreve aqui na Threads. Valeu!